Então, como os tubos lisos vão ser mais aplicados aqui em exercícios e tudo mais, né? Essa região aqui do fator de atrito, né? Eu vou apresentar uma expressão algébrica para ela daqui a pouco, tá? E aqui só vale a pena um certo comentário aqui, é o seguinte, essa figura aqui foi retirada de um livro, obviamente, né? Agora não me recordo mais de que livro foi, mas se a gente pega livros mais antigos, né, com esses diagramas, o que nós vemos são pontos, né, pontos, digamos assim, experimentais sobre essas curvas, deixando bem claro assim que essas relações elas foram obtidas a partir de medições, né, tá? Então, com o tempo, essa informação meio que foi se perdendo, né? Mas se a gente pega referências antigas, isso tá lá ainda, ou seja, todos esses pontinhos experimentais aqui povoando esse gráfico, tá? Então, como eu havia falado, né, nós temos para tubos lisos expressões matemáticas para aquelas linhas ali, né, para a linha de tubo liso, que são dadas por essas expressões. Então, nós temos a relação mais conhecida de Blasius, né, que na verdade ela é feita de duas partes. Então, na primeira parte, para número de Reynolds menor do que 20.000, 20.000 está aqui, né? 20.000 está aqui. Então, para Reynolds menor que 20.000, 0.316 Reynolds de elevado a menos 1/4. Para Reynolds maior do que 20.000, aí o expoente já muda para menos 0,2, né, ao invés de menos 0,25, muda também a constante aqui. E nós temos também, por conveniência, e essa vai ser a correlação usada com mais recomendação aqui por nós, a correlação do Petukov para tubos lisos, tá? Que é uma correlação única, né? Sem duas partes, né? Então, para o número de Reynolds de 3.000 até 5 vezes 10 na sexta, nós temos essa expressão aqui, tá? Então, também baseado no número de Reynolds D. Tudo tranquilo até aqui, tá bom? E aí, para a gente terminar essa parte, eu tenho um exercício que eu queria que vocês fizessem e pensassem aqui, tá? Pode ser que numa aula síncrona eu venha a debater isso aqui novamente com vocês, tá? É o seguinte, a diferença entre o coeficiente de atrito, né, que é o CF, né, que a gente viu no capítulo anterior, e o fator de atrito, que é esse que a gente acabou de ver agora, que é o que a gente vê lá em McFlu, tá? Então, existe uma relação, eles não são iguais, não são a mesma coisa, tá? Existe uma relação entre eles, que o CF é igual a F sobre 4, né? E eu queria que vocês fizessem isso daqui, tá? A dica para mostrar esse resultado é fazer um balanço de forças no escoamento, tá? No tubo. Pega um tubo circular, faz um balanço de forças ali, no escoamento plenamente desenvolvido. Então vai ter um equilíbrio de forças entre pressão e tensão de cisalhamento, tá? E aí tomem a seção reta, a seção transversal do tubo, né? Como o nosso volume de controle, tá? Como a gente não quer definir perfil de velocidades, pode tomar a área total da seção transversal, ou seja, πd2 sobre 4, como as faces ali onde vai aplicar a pressão, né? Pressão vezes área sendo força, e a área de revolução interna da superfície do tubo, como a área que vai atuar a tensão de cisalhamento na parede, tá? E aí vocês vão ver que uma definição de coeficiente de atrito como sendo a tensão de cisalhamento adimensional, certo? E o fator de atrito como sendo o gradiente de pressão adimensional vai levar a esse resultado de K, tá? Que é bem interessante e que a gente não pode confundir, certo? Uma coisa é o coeficiente de atrito, que é a tensão adimensional, a outra coisa é o fator de atrito, que é o gradiente de pressão adimensional. Essas duas se relacionam, mas elas não são a mesma coisa, tá? E aí, só para a gente terminar, eu tenho aqui uma ilustração que é interessante, é do livro do Sengel, que ele comenta esse efeito das condições de entrada na transição do escoamento laminar para o escoamento turbulento, tá? Então ele mostra aqui três situações.
tá? Uma situação... Então aqui, só para explicar melhor, né? Eu tenho uma seção de testes em que o escoamento entra aqui da direita para a esquerda, certo? Tá? Então ele entrou aqui nessa seção e aí nessa seção depois ele vai acelerar e vai entrar aqui dentro da seção de teste propriamente dita. Então depois de passado uma distância aqui ao longo da setinha, vai haver uma tomada de pressão para medir a pressão P1 e mais lá na frente, um trecho L mais adiante, uma outra tomada de pressão para medir a P2. E aí o gradiente de pressão vai ser esse P1 menos o P2 sobre L, certo? E aí com isso, né, com esse gradiente de pressão, que eu vou adimensionalizar e vou calcular, por exemplo, o fator de atrito, né? Eu tenho todos os ingredientes para fazer isso. Eu tenho as dimensões da tubulação, eu tenho a velocidade, né? Então eu tenho tudo para fazer isso, certo? Para dimensionalizar, calcular um valor para o fator de atrito e depois até para o próprio coeficiente de atrito, tá bom? O que vai diferenciar as três situações na verdade, como essa transição da seção de entrada para a seção de testes é feita. No primeiro caso, eu tenho uma seção reentrante, né, com uma porção reentrante aqui. No outro, eu tenho uma transição com canto vivo, né, entrando aqui para a seção de teste, certo? E na outra eu tenho uma seção que é mais ela é mais suavizada, né? Ela meio que acompanha as linhas de corrente aqui e faz uma transição suave da seção de entrada para a seção de teste, tá bom? Então aqui, por exemplo, não vai haver região de recirculação, que haveria certamente tanto nessa configuração quanto nessa configuração, tá? Ok, então tem diferentes geometrias de entrada. E aí, aqui ele está plotando o coeficiente de atrito ou o fator de atrito, né, que um se relaciona com o outro como sendo f sobre 4, em função do número de Reynolds para as três seções, tá? Uma seção reentrante, uma seção com canto vivo e uma seção suavizada, né? Então, basicamente aqui são pontos experimentais para cada uma das situações. A bolinha é reentrante, o quadradinho é canto vivo e o triangulinho é suavizado, tá? E aí, basicamente ele está, digamos, aumentando a velocidade, né? Aumentando a vazão que entra aqui. Ao aumentar a vazão, aumenta-se a velocidade média aqui no escoamento e, consequentemente, aumenta-se o número de Reynolds. Então, a mesma vazão para as três situações, né? Digamos, dando o mesmo número de Reynolds, tá? E aqui é a linha de 64 sobre Reynolds para F, ou 16 sobre Reynolds para CF, né? A região laminar, e a correlação de Blasius 0.316 Reynolds elevado a menos 0,25 se for o fator de atrito de Darcy, ou isso dividido por 4, 0.316 vai dar 0.0791 se for o coeficiente de atrito, né, de Fanning. Aqui a linha, tá? Então, se o escoamento for laminar, e ele é laminar quando a velocidade é baixa, os pontos experimentais vão ficar aderidos a essa linha de 16 ou 64 sobre Reynolds, certo? Mas se houver uma transição para turbulência, porque o tubo é liso, ele vai pular para cá, tá? Então aqui, nessas seções com o canto vivo, né, tanto a reentrante quanto a canto vivo, ali em torno de 2.300, um pouquinho depois, ele já começa a sofrer a transição para turbulência, certo? Primeiro a reentrante, logo depois o canto vivo, né? Enquanto que a região suavizada, né, ela só vai passar para turbulência realmente, né, total turbulência, lá para quase 6.000 de número de Reynolds, certo? Tá? Então, aquela coisa que a gente falou inicialmente da perturbação do escoamento, né? O escoamento, quando é mais perturbado, aquelas perturbações tendem a se amplificar, e se o número de Reynolds já for muito alto, ele não consegue segurar, ele vai transicionar para turbulência, certo? Tá? Okay? É isso que a gente está vendo aqui, e era isso que eu tinha para mostrar dessa parte de fluidodinâmica. Já no próximo clipe, a gente já vai entrar na parte térmica, tá bom? Do escoamento interno. Então isso aqui foi mais
uma revisão até de mecânica dos fluidos, né, porque não tinha nada de novo aqui, mas basicamente para a gente se lembrar das relações que definem o fator de atrito e o coeficiente de atrito e as correlações que nos permitem calcular esses valores. 64 sobre Reynolds, fator de atrito, né? 64 sobre Reynolds para o escoamento laminar e a correlação de Petukov, né, para o escoamento turbulento, certo? E também muito importante são aquelas relações para o comprimento da região de escoamento desenvolvido, seja ela laminar, ou seja, x sobre d, 5% do número de Reynolds, e no escoamento turbulento, 10 vezes o diâmetro, tá? Então, com isso a gente termina por aqui esse clipe, né? E no próximo já a parte térmica, tá bom?